há 2 semanas. Então, senti muita falta de estar aqui, primeiramente nessa atmosfera, né, que a gente sente, né, que é Amém. Totalmente Aleluia. diferenciada. Glória a E Deus. fazendo isso, estando com os meus irmãos. A paz, Nath, um beijo a todos vocês, um grande abraço e a paz do Senhor Jesus. A paz, a E paz. senti muito falta de estar fazendo o ID, porque a gente, depois que conhece o verdadeiro amor, a gente percebe que a gente não consegue mais viver sem ele, né? Então, durante esses dias, quem talvez não tenha pego a minha história do ano passado, eu sofri um acidente no ano passado, numa descarga elétrica, né? E assim, aquela descarga era para morte, porque foi uma descarga num poste. Então, humanamente, seria impossível eu estar vivo, né? Humanamente. Mas venho vencendo as batalhas com Deus e tudo Deus tem feito e minha alma se regozija no Senhor. E hoje eu trago uma palavra direto do trono de Deus e diante de tudo o que eu tenho vivenciado com o Espírito Santo em nome de Jesus. E se eu pudesse dar um tema a essa palavra, eu tinha escrito outro. Mas o Espírito Santo me tocou. Se hoje eu posso dar um tema vindo pelo Espírito Santo, é: o que você vai fazer quando eu cumprir, quando eu te curar? Então aqui o Espírito Santo está lhe perguntando: o que você vai fazer com tudo que você me pede quando eu atender e quando eu te curar? Seja na área da saúde, seja na área espiritual, seja na área financeira, seja na área de relacionamento, seja em qualquer área da sua vida. Ele está preocupado com o que você vai fazer com isso. Porque ele se preocupa com a nossa vida. E ele não quer nada que nos afaste dele. Então, continuando, meditando, né, nesse versículo que bradou muito, 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 muito essa semana no meu coração, que diz em Isaías 66:9: não causarei dor sem permitir que nasça algo novo. Então, assim, Deus, ele não permite que nada aconteça se não for para a honra e glória do nome dele. Se não for para nascer algo novo em nossas vidas. Se não for para servir de testemunho. E se não for para ser edificante para a nossa vida. E não só para a nossa. Para o reino e para outras vidas. Então, ele está lhe perguntando nessa tarde hoje. E me perguntando: o que você vai fazer quando eu te curar? Com tudo que você vem pedindo a mim, o que você irá fazer? Então, dessa forma, eu meditando nessa palavra, eu estava hoje, né, meditando que Tiago, ele é retratado como um discípulo, né, que ele tinha uma deficiência na perna. E Jesus o convocou para uma missão de curar pessoas. Deu este dom a ele. Então Tiago questiona Jesus, porque até agora ele não curou. E como ele poderia curar outras pessoas, sendo que ele mesmo não tinha sido curado? Então, assim, eu tô olhando aqui porque eu tô conectada também no YouTube, tá, gente? Então, assim, quando Jesus chega e que Tiago fala sobre isso, é muito forte. Porque é muito difícil, talvez para alguns, você entender que muitas vezes você vai ser instrumento de cura para algumas pessoas, mas naquela área, naquele momento, ainda não chegou o seu momento de ser curado. Tantas vezes eu entrego algo da parte de Deus, algo que eu sinto da presença de Deus, e aquilo serviria totalmente para mim colocar em prática. Aquela outra pessoa, Deus trabalha na vida daquela outra pessoa, mas talvez eu naquele momento ainda tenha algo que aprender. Então, essa palavra é profunda, porque nem todos estão preparados para tratar dos outros, quando naquela área ele ainda não está tratado. Isso é muito forte.
Aleluia. Então, o que Deus disse a Tiago? Jesus, porém, respondeu com muita bondade e mansidão: Filho, quero que fique curado, mas não agora. Um dia haverás de andar de acordo com a vontade de meu Pai, que está no céu. Essa hora, no entanto, ainda não chegou. E Tiago, ele totalmente resignado, ele simplesmente aceitou. E continuou com esse dom da cura. Oh, glória a Deus, Nath, em nome de Jesus. E continuou com esse dom da cura. E foi usado para muitas, muitas e muitas pessoas. E o que acontece é o seguinte, que muitas vezes a gente quer tudo na nossa hora. Mas o sofrimento não é que Deus nos quer sofrendo, mas Deus nos quer na boa e vontade, perfeita vontade dele. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Nós não conheceríamos o Deus que nos exalta, o Deus que faz milagres, o Deus que nos tira do monturo, o Deus que nos tira da iniquidade, o Deus que nos tira do leito. Nós não conheceríamos esse Deus que nos tira da depressão. Nós não conheceríamos esse Deus se não fosse através da dor. Deus quer a gente sofrendo? Não. Deus não quer a gente sofrendo. Deus não é um pai que quer que a gente viva sofrendo, de forma alguma. Mas o próprio Jesus disse: Eis que vou para o Pai e muito mais fareis em meu nome. Mas também ele diz: No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, quando ele diz: No mundo tereis aflições e tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, nós podemos entender que ele já está dizendo: vocês vão ter aflições. Tenham ânimo, porque eu venci. Mas não quer dizer que vocês não vão ter aflições. Então, essa palavra de hoje, onde o Espírito Santo está perguntando o que você vai fazer quando ele te curar, diz respeito a muitas situações. E eu meditando na palavra, eram vários capítulos antes de eu adentrar para falar mais, que Deus permite realmente, né, situações angustiantes acontecerem em nossas vidas, para que dali possa nascer algo novo. Deus nos ama tanto, 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 meus amados. Ele nos ama tanto, de uma forma tão tremenda, tão fora do normal humano, né? Que ele quer que a gente esteja totalmente atento às palavras dele e não fito só no sofrimento, porque tudo isso é passageiro. Aleluia. Tudo isso vai passar. Eita, glória a Deus. Ele nos tira muitas vezes dessa zona de conforto, permite que algumas coisas nos aconteçam para nos tirar da caixinha e para a gente conhecer o poder dele. E outra coisa, além da gente conhecer o poder dele, a gente ter propriedade para falar do que ele faz. Porque eu acho que, eu não posso dizer, mas muitas coisas. A paz, Valéria, que Deus te abençoe. Um beijo, um prazer tê-la aqui. Muitas coisas na nossa vida acontecem, muitas e muitas coisas acontecem na nossa vida. E a gente tem que entender, eu sempre falo para Deus, eu sempre falei para Deus na minha vida: Senhor, eu não quero apenas contar a história de outras pessoas. Quem já me viu pregar aqui, eu sempre falei, se a Bíblia tivesse mais um capítulo, eu queria que minha história fosse contada. Então, talvez por isso que minha vida passe por tantas circunstâncias. Porque eu quero ter propriedade para falar aquilo para as pessoas. Eu quero entender o que as pessoas sentem. E eu quero ter o tratamento que o Espírito Santo teve comigo, a compaixão que o Espírito Santo teve comigo, eu quero que ele me use para eu ter com aquelas pessoas. Porque a fé sem as obras para Deus, nem valor elas têm. De nada adianta, de nada adianta. Não adianta eu falar bonito, não adianta nada.
se eu não viver conforme o que a palavra diz. E continuando aqui, Deus tratando nessa ministração fortemente ao meu coração, eu anotei algumas coisas. Em Isaías 66:9, o profeta relata, né, que essa palavra tem sido muito forte na minha vida. Não causarei dor sem permitir que nasça algo novo, diz o Senhor. Pois bem, metaforicamente falando, assim como uma gestante, quando uma mulher está grávida e vai parir o seu filho, ela passa 9 meses. O natural é que se passe 9 meses, alguns antes. Mas ela passa 9 meses para que ela possa gerar aquela vida. Deus é bom. E muitas vezes existem as dores do parto, existem as intercorrências, existem muitos momentos. E durante e depois daquela dor, nasce uma vida, uma nova vida. Então, meus amados, eu quero que vocês entendam que todo o processo que nós temos passado até hoje na nossa vida, para a honra e glória de Deus, porque a gente jamais tem que dizer, Satanás, jamais, se ele tentou fazer alguma coisa e Deus permitiu, ainda assim é para a glória de Deus. Satanás não tem glória em nada. Hoje eu vi uma pessoa falando bem assim, Satanás venceu. Eu mandei uma mensagem para essa pessoa. Eu disse, Satanás não venceu, ele já perdeu há muito tempo. Ele já é derrotado, ele já caiu. A gente não pode subestimar ele, mas crendo no Deus que nós servimos, nós não podemos subestimar o poder de Deus. Quantas vezes na minha cama, quantas vezes nas minhas situações, eu clamo ao Senhor. Hoje eu estava na minha terapia, e a minha terapeuta, quando terminou a terapia, ela chegou e falou bem assim, foi algo que foi muito edificante para mim. Ela falou bem assim, hoje você me deu forças para eu continuar o meu trabalho. Eu falei assim, eu disse, como? Aí ela fez, porque diante de tudo que você está me relatando aqui, diante de tudo, eu tô vendo você posicionada. Mas só Deus sabe, e o que eu estava conversando com ela, as feridas e as coisas que todos nós precisamos curar, precisamos tratar. Mas nós precisamos nos posicionar. Nós não podemos baixar a cabeça e deixar que o problema venha nos dominar. Seja ele qual for. Seja ele qual for. Se você está passando por uma depressão, por um problema de saúde, por qualquer situação na sua vida, por qualquer situação de vício, você pode estar passando, mas você não é aquela situação. Ali não é a sua situação. Ali não é o seu lugar de morada. Ali não é o que Deus diz a respeito de você. Todo mundo pode falar o que quiser de mim. Todo mundo pode falar. Todo mundo pode falar o que quiser de vocês, meus irmãos. Aleluia. Só não podem falar para Deus. Glória a Deus. Ninguém vai poder chegar para Deus e dizer a Paula é assim, assim. Santo, Fulaninha é assim, santo, assim. santo. Ninguém vai poder. Porque Aleluia. ninguém nos conhece mais do que Ele. Das nossas necessidades, das nossas falhas, do nosso coração. Ninguém nos conhece mais do que Ele. Então, continuando meditando nessa palavra, onde Deus brada no meu coração. Em uma das cartas também, Paulo, em uma de suas cartas, nos alerta que neste mundo passaremos por tribulações. Mas com Deus ao nosso lado teremos esperança. E assim desenvolveremos um caráter aprovado para, enfim, conseguir enfrentar os problemas e dificuldades. Uma das frases que mais me toca, é uma das frases realmente que mais me toca, que é do autor Lewis, que a dor, essa frase me toca muito, espero que todos compreendam. A dor insiste em ser atendida. Deus nos sussurra em nossos ouvidos, fala em nossas consciências, mas grita em nossas dores. É o seu megafone para despertar um mundo surdo. Porque muitas vezes nós estamos totalmente no mundo
onde tudo é surdo. Eu costumo falar que não espere que ninguém no mundo pare a vida ou qualquer outra situação. O amor de muitos se esfriou, mas o mundo também anda muito corrido. E não espere que ninguém na vida pare para escutar ou para entender tudo na sua vida. E essa pessoa também não tem obrigação, porque ela também tem a vida dela. Você vai ter que se resolver com Deus e procurar um tratamento se necessário. Porque o mundo não para. E nós, infelizmente, eu tenho que falar, temos que seguir o rito, mas também eu tenho uma palavra boa, uma boa nova para lhe dizer. Que com Deus, o final é vencer ou vencer. Não tem outra palavra. Com Cristo é vencer ou vencer. Se você escolheu o caminho de passar com Cristo, por mais que você passe pela dor, você passando com Ele, de mãos dadas, no final é vencer ou vencer. Talvez a situação nem seja no final do jeito que você espera, mas vai ser de vitória. Porque Ele sabe os planos que Ele tem ao nosso respeito. E são planos de paz, para nos dar o fim que nós almejamos. Mas muitas vezes nós não sabemos pedir. Então, continuando nessa pregação, em Deuteronômio, então o Senhor teu Deus, é isso justamente. Olhe só, em Deuteronômio 33, olhe que o Senhor fala. O Senhor teu Deus mudará a tua sorte e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. O que Jesus fala sobre o propósito? O propósito na Bíblia. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de conforme o vosso propósito. Então, vejam bem. Quando a gente tem um propósito com Deus, na verdade, Deus tem um propósito conosco, né? Nós não sabemos, às vezes, nem qual é, mas quando Deus tem um propósito com a nossa vida, muitas vezes chegam situações e a gente não sabe qual o motivo naquele momento por que estamos passando. Mas no final, aquele propósito de tudo que nós passamos, Deus quis que você passasse? Não, Deus não quis. Deus permitiu. Porque Ele sabia o seu caráter e Ele sabia que você teria forças e fé nele para, independente das circunstâncias, continuar e falar do nome dele. Porque, infelizmente, amados, se nós não passarmos pelos nossos problemas, se nós não passarmos diante das situações segurando nas mãos de Deus, o propósito não vem, as situações não passam e cada vez mais nós ficamos frustrados porque não passamos a conhecer o nosso Pai, a termos a verdadeira intimidade de falar com Deus, porque o véu foi rasgado, e poder escutar a sua voz. Eu confesso que quando eu me converti, eu não estou falando de religião, porque eu sempre falo, eu sou cristã, mas o que eu acredito é o que está na Bíblia. Pode ser quem for que estiver pregando, se estiver na Bíblia, se for sobre Jesus, eu creio. Se não estiver, pode ser quem for, eu não acredito. Então, eu costumo buscar muito embasamento para muitas vezes eu não ser melhor que os outros, mas eu ter a cobertura espiritual de saber quem é o meu Pai. Então, muitas vezes, a gente passa pelos momentos da nossa vida e tem pessoas que passam de formas diferentes. E a gente não entende. Às vezes, eu confesso que eu saio de casa para resolver alguma situação,
me arrumo para resolver alguma situação, muitas vezes ninguém sabe o que eu estou passando. Ninguém sabe o que eu estou carregando. Ninguém sabe como foi o meu dia. Ninguém sabe as situações que estão acontecendo. E muitas vezes, por incrível que pareça, como ontem aconteceu até comigo, uma pessoa que nem imaginava a situação que eu estava passando, veio me pedir ajuda. Mandou uma mensagem falando: Paula, eu preciso da ajuda de uma pessoa de Deus. E eu olhei assim, coloquei minha dor no bolso e simplesmente fui conversar com aquela pessoa. Isso daí é a gente servir. E quem mais serviu na Bíblia foi Jesus. E ele disse que muito mais faríamos no nome dele. E não há gesto maior no mundo do que a gente servir o próximo. E não é barganha, amados, do fundo do meu coração. Todas as vezes que eu não vou dizer que eu faço algo para Deus, porque eu costumo dizer que aqui, em qualquer lugar que eu esteja, quando eu falo o nome de Deus, eu estou sendo tratada. Ele está tendo a misericórdia de me usar como instrumento. Ele está vendo em mim o que o mundo não vê. Mas eu confesso que todas as vezes que Deus faz isso, eu saio mais revigorada, eu saio mais em paz. E muitas vezes, áreas da minha vida são desbloqueadas. E eu confesso a vocês que teve momentos, vários momentos da minha vida que eu já passei por vários desesperos, como até hoje alguma situação ou outra. Mas chega um momento que eu digo: Pai, peraí. Eu sei quem é o Senhor. Eu sei que o Senhor é o meu Pai. Está entregue em tuas mãos. Está entregue o controle. Esqueci. Acabou. Acabou. Não vou fazer minha parte? Vou. Seja onde for, vou. Mas se eu dei o controle nas mãos de Deus, eu não quero de volta. Porque muitas vezes eu já briguei pela força do meu braço e só me dei mal. E só me dei mal. E todas as vezes que eu escutei a voz do Espírito Santo dizendo: filha, peraí, é comigo, não é com você. O possível é com você, o impossível é comigo. Não tente fazer do seu jeito. Eu quebrei a cara todas as vezes que eu tentei ir pela força do meu braço. Então, nessa tarde de hoje, Deus está dizendo: parem de querer agir pela força do seu braço, mesmo em meio às dores. Se submetam à minha misericórdia, ao meu amor. Se submetam à minha graça. Se submetam a conhecer o Pai que opera milagres. Se submetam a encontrar intimidade com Deus mediante a dor. Porque fato é que mediante a alegria, nós podemos passar com Deus alegres e gratos. Mas mediante a dor, é muito difícil em tudo dar graças. É muito difícil pregar sofrendo. É muito difícil dizer que Deus é bom, que Deus é um Pai misericordioso, que Deus cura, quando, como Tiago, manco, sem estar curado, ele era usado para curar outras pessoas. Então aí é onde está a verdadeira fé. Porque a fé é quando tudo diz que não. Tudo diz que não. Mas você é encorajado a prosseguir porque você sabe em quem você tem crido. Aí está o exercício da verdadeira fé. Aí está a prática da verdadeira fé. Quem tem o Espírito Santo, quem tem essa comunhão com Deus, que Deus convida todos, não é uma coisa que é particular de um e de outro. Deus convida todos a essa intimidade. Sabe muito bem do zelo e do amor e do cuidado que Deus tem com os seus filhos. O céu está intacto. O céu governa a terra. Aleluia. Então, quando você sabe que o céu está intacto, ou seja, aconteça o que for, o céu está intacto e é ali onde habita o meu Senhor. O céu governa a terra, aconteça o que for. Amém. Deus é soberano e é Ele quem governa onde eu piso e é quem, aonde eu habito, aonde eu escolho ir, aonde, com quem eu me deparo, é
reja a minha vida. É Ele que toma conta da minha casa, é Ele que toma conta da minha família. E dessa forma, por mais que o inimigo tente nos abater, eu não vou ser aqui insensata de dizer que não vem tristeza, não vem frustrações. Se o nosso próprio Jesus disse, Pai, se possível, afaste esse cálice. Mas depois ele disse, todavia, seja feita a vossa vontade. Como eu estava até escutando do programa do Dr. Edson. Então, assim, se o próprio Jesus, ele chegou a pedir isso, sabendo de todo o seu propósito, quem somos nós? Mas, todavia, seja feita a sua vontade. Então, continuando, antes de passar para o meu amado, eu só quero meditar aqui numa palavra que eu deixei aqui. Existem vários tipos de dores, né? Existe a dor da alma, existe a dor física, existem as dores por permissões, que isso é muito importante a gente saber, né? As dores por permissões é para algo se tornar novo. Existem as dores por desobediência também, né? Porque o ser humano é desobediente às vezes, então às vezes é permissão, mas às vezes são dores por desobediência, porque Deus está dizendo, vamos para ali, e você está dizendo, vamos para cá. Aí você vai lá e paga o preço da desobediência. Mas o que todas elas têm em comum? O que todas elas têm em comum é que Deus não se alegra que você continue nessa situação. Sim, Jesus quer te curar. E se Ele não curar você de imediato, é porque ou você está precisando aprender algo para ser testemunho, para seu propósito, ou porque sua dor seja é exatamente o que eu estou falando, da desobediência e precisa do seu arrependimento. Então, existem esses tipos de dores. Porque muitas vezes todo mundo começa a misturar, né? Tem gente que acha que tudo é Deus. Tem gente que tudo acha que é um inimigo. Mas muitas vezes existem dores que são permissões. Tem muitas vezes que existem dores que são das nossas desobediências. Mas o que importa é que Deus, Ele quer nos curar. Ele quer transformar essas dores em propósitos. Ele quer que essas dores se tornem testemunhos vivos para a honra e glória do nome dele. E hoje é o que eu volto a te perguntar, o Espírito Santo volta a te perguntar. O que é que você vai fazer quando ele te curar? O que é que você vai fazer quando você conseguir chegar nas tuas mãos o que tu tens pedido a ele? Você vai agradecer? Você vai dar testemunho? Você vai ser alguém que vai levar o nome dele para outras pessoas? Ou você vai simplesmente usufruir da bênção e não querer mais o dono da bênção? Porque até isso a gente precisa entender. Aleluia. Jesus tem ciúmes. A própria palavra diz que Deus tem ciúmes de nós. Deus não perde um filho dele para ninguém. Deus, ele não está atrasado. Deus, ele não atrasa. Todas as coisas são feitas no tempo de Deus, porque ele está esperando, na verdade, o nosso tempo. Ele não precisa fazer nada perfeito, porque tudo dele já é perfeito. Mas ele está esperando o nosso tempo. Nós estamos preparados para receber? Nós estamos preparados para receber tudo que ele tem para nos dar? Isso vai continuar edificando a nossa vida, ou nós vamos nos afastar dos caminhos dele? Porque muitas vezes as pessoas pensam que Deus está preocupado só com a nossa prosperidade, com a nossa saúde, com a nossa vida familiar. Está sim, porque até a família é o maior ministério de Deus. Mas a maior preocupação de Deus hoje, eu vou lhe dizer, sendo bem sincera, a maior preocupação de Deus hoje não é apenas com a nossa cura, com a nossa condição financeira, com qualquer coisa que haja. A maior preocupação de Deus hoje é que se hoje
nós formos chamados, nós tenhamos a salvação. Então não importa se Tiago tivesse manco, não importa se aquilo não aconteça no meu momento, mas o que importa é que eu seja salva e que eu possa, aqui na terra, ser testemunho vivo de Deus, enquanto eu estiver. Aleluia. Continuando. Glória a Deus. Deus é bom. Uma coisa que eu sempre costumo falar, né? Isso daí é sempre repetitivo em várias pregações minhas, porque muita gente fala bem assim, mas porque nem todos são curados. Ontem mesmo eu estava até na varanda de casa falando com meu esposo isso. E eu sempre falo também sobre isso. Se Jesus fala que tudo que a gente pedir, ele vai fazer, eu sempre falo também que ele faz conforme o caráter dele, tá, gente? Deus não vai fazer nada na nossa vida que não for conforme o caráter dele. Mas por que nem todos são curados? Eis a questão. Quando se fala de cura. Porque muita gente. Meu pai mesmo era um homem totalmente temente a Deus. E meu pai faleceu de um câncer. Na verdade, para mim, o meu pai era um homem curado e sarado. Porque, na verdade, o que padeceu foi a carne, né? Mas ele faleceu de um câncer. Meu pai não teve a cura humana. Mas quando isso brada no meu coração, o Espírito Santo me deu uma resposta uma vez tremenda e eu carrego ela pro resto da vida. Filha, se todo mundo fosse curado, se todos os problemas fossem resolvidos, o céu seria aqui. E aqui vocês só estão de passagem. Eu estou preocupado com a salvação. Alguns vão ser curados, porque o ser humano é tão teimoso que ele precisa, apesar de nós termos a Bíblia, temos tudo aqui que o nosso Pai viveu por nós, deu nosso seu único filho, a morte de cruz. Nós precisamos de muitos sinais para termos fé. Porque se não acontecesse milagre, se não acontecesse uma dor e alguém não fosse curado, se não acontecesse um momento na sua vida e você não tivesse intimidade com Deus, será que você teria fé? Será que você acreditaria só nas Escrituras? Então esses são sinais que Deus, que o Espírito Santo ainda está aqui conosco. Mas nem todos vão acontecer tudo da mesma forma, porque aqui não é o céu. Aqui é a nossa passagem. Mas a palavra de hoje de Deus vão para aqueles que estão na dor e que estão precisando de um socorro de Deus. Então entenda que Deus, ele não compra a nossa dor sem se responsabilizar por ela. E ele almeja que através da nossa cura, muitos testemunham e tenham uma intimidade que nunca teria através da alegria. Mas Deus coloca pessoas na dor, podemos entender que ele não causa dor, se não for para uma bênção, mas ele permite algo, como na vida de Jó. Na vida de Jó, ele se responsabilizou. O que foi que aconteceu na vida de Jó? Simplesmente, Satanás olhou e disse: esse é o teu filho? Que crê tanto em você? Toca em tudo que é dele aí, tira a riqueza dele aí, para ver se ele vai continuar se servindo. Tira a família dele aí. Eu quero ver se ele vai continuar fiel a ti. E Deus disse: eu vou permitir, mas você não vai tocar na vida de Jó. Jó sofreu, mas Jó teve um grande testemunho, uma grande intimidade com Deus, uma grande salvação e uma grande recompensa. E muitos cristãos se perguntam: por que Deus não tocou na vida da mulher de Jó? Porque ela disse: larga esse Deus, amaldiçoa e morre. Muitos se fazem essa pergunta. E hoje eu vou lhe responder. Sabe por que Deus não tocou na vida da mulher de Jó? Porque quando a gente se casa, a gente é uma só carne. Então, quando Deus disse que não tocasse na vida de Jó, a esposa dele estava totalmente vinculada à vida de Jó. Eles eram só uma carne. Por isso que ela não foi tocada.
Porque Deus é tão fiel, ele tem tantos princípios e tantos caráteres que ele não muda jamais o que ele decreta. Você pode ver que Deus, em todo momento, o propósito de Judas foi justamente aquele: trair Jesus. E o primeiro que ele chama para se sentar na mesa é Judas. E ainda o chama de amigo. Deus não muda o seu caráter. E ontem, como eu também estava conversando com meu amado esposo, eu estava dizendo: eu acredito que Judas seria hoje fichinha. Fichinha. Para o que nós vemos. Eu ainda ouso a ter aquele sentimento de verdade, isso aqui é uma coisa minha com Deus, se Judas não alcançou a salvação. Aí muitos vão dizer: mas Judas se suicidou. E quando a gente se suicida, o suicida não tem direito à salvação. Onde tem na Bíblia isso? Onde tem na Bíblia? Não estou, Deus me livre, dizendo para ninguém se suicidar, não. Mas na Bíblia não fala que os suicidas, eles não têm direito à salvação. Não fala. Então eu não posso dizer para onde Judas foi. E ele se arrependeu. Ele se arrependeu a tal ponto que ele tirou a sua vida. Quem hoje vive tão arrependido assim com o que tem feito com Deus? Porque todos os dias nós traímos a Deus. Então que nessa tarde de hoje, além de você buscar intimidade com Deus, além de você buscar a sua cura, além de você buscar a sua transformação, a transformação da sua família, da sua vida profissional, de qualquer área que seja na sua vida, você não procure apenas o dono, as bênçãos, mas sim o dono das bênçãos. Que você queira ter essa intimidade com ele. Porque Deus, ele sabe quem é filho e quem é criatura. E como esses dias eu falei, é forte? É. Mas é uma escolha nossa, ser filho ou criatura. Deus é tão bom que ele nos dá o livre-arbítrio. Nessa tarde de hoje, o Espírito Santo está bradando fortemente no meu coração e dizendo: enquanto eu estiver nessa terra, vocês podem contar comigo. Porque quando eu não estiver mais aqui, quando eu levar aqueles que são meus, quando chegar o grande dia, que a trombeta tocar, quando chegar o dia do arrebatamento, vocês não vão mais escutar falar de mim. Vocês não vão poder mais se arrepender. E não vão mais poder ter essa comunhão que vocês têm comigo hoje, se vocês não se arrependerem e não tão somente entregarem tudo a mim. Deus é tão misericordioso. Deus é tão amável. Deus é tão lindo que ele, como nessa própria música diz, ele tem ciúme de nós. Sabe? Ele tem o maior amor do mundo por nós. Deus nos carrega no colo. Se imagine agora, num lugar, num campo verde, e o Espírito Santo, Deus sentado lá, e você sentada com a cabeça nos colos de Jesus. O que hoje você estaria dizendo a Ele? Porque é assim que você está agora, e Ele está assim na tua casa. E onde quer que você esteja. Alisando seu cabelo, pedindo para você que desabafe com Ele, que Ele quer tratar, que Ele quer cuidar. Meus amados, não é igual a aliança dos homens. O fogo não consome. Ninguém pode quebrar. Vocês entendem que a aliança de Deus é a única coisa que ninguém pode roubar de nós? E para encerrar,
Para encerrar essa palavra, eu deixo fortemente, novamente, essa pergunta que o Espírito Santo tocou hoje no meu coração, né? Inclusive, quando eu estava na terapia, Deus tocou fortemente no meu coração. E Deus hoje está perguntando, o Espírito Santo está perguntando para você, o que é que você vai fazer quando eu te der o que tu está me pedindo? Eu preciso dessa resposta hoje de ti, que você converse comigo, porque eu preciso saber se é para o meu reino, se é para a tua edificação, se é para a honra e glória do teu nome, e se tu não vai se apartar de mim, porque eu não vou perder você para ninguém. Então tenho ciências do amor de Deus, tenho ciências da misericórdia de Deus, e eu finalizo aqui, passando para o meu amado, dizendo: não importa o que digam a teu respeito, não importa a calúnia que se levante na sua vida ou na minha, do meu amado ou de quem for. Se hoje você está sendo caluniado, se hoje estão dizendo palavras contrárias à tua vida, o que importa é o que Deus pensa ao meu e ao teu respeito. E ninguém pode falar de mim, de você, do meu esposo, de ninguém para Deus, porque só Ele nos conhece, só Ele nos testifica. E como eu costumo sempre dizer, para finalizar, quem não concordar com o que Ele faz, vai reclamar com Ele. Vai reclamar com Ele. Porque Ele sabe quem Ele escolhe, Ele conhece o coração. Quantas vezes, quando Deus me chamou, eu pensava: pai, eu. Até que um dia uma pessoa chegou e disse para mim: pare de ficar só dizendo isso. Tome um posicionamento. E eu entendi que eu não sou melhor do que ninguém, mas eu entendi que o Espírito Santo habita em mim. Então eu tenho que ser sal, eu tenho que ser diferente nessa terra e jamais admitir que eu seja a Paula de antes. Aleluia. Então nessa tarde de hoje, Deus está dizendo: é uma tarde de mudança, é uma tarde de cura, é uma tarde de renovo. E é uma tarde onde você vai decidir o que você vai fazer quando Ele realizar o que você tem pedido. E daí Ele vai resolver se vai fazer ou não. Porque Ele quer a tua salvação antes de qualquer coisa. Fiquem na graça do Senhor. Que o Espírito Santo console o coração de todos. Que vocês possam descansar na presença do Senhor. Mesmo nos momentos mais difíceis. Deem o controle nas mãos de Deus. Façam até onde é possível. Quando chegar a hora do impossível, você diz: pai, aqui é com o Senhor. Aí ele diz: opa, aqui é a minha habilidade, minha filha, meu filho, aqui é a minha habilidade. Bora. Porque é do impossível mesmo que eu gosto. É quando todo mundo diz: não vai acontecer, eu digo: quem é você para dizer que não vai acontecer? Vai acontecer. Se eu tô no barco, vai acontecer. Agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar no barco dormindo, descansando como Jesus, porque eu sei quem é meu pai. E em meio à tempestade, Ele vai se levantar e vai me acolher e vai lhe acolher. Aleluia. Nós, às vezes, precisamos acordar de madrugada. E em qualquer horário também. E ter um secreto com Deus. Ter uma comunhão com Deus. Às vezes não, todos os dias. Mas às vezes também, sabe o que é que a gente precisa? A gente precisa botar a cabeça no travesseiro e dormir, descansando, sabendo que tudo já está resolvido. Ah, mas vai resolver amanhã? Não sei. Mas vai resolver. Ah, mas vai resolver de tal jeito? Não sei. Mas Deus vai fazer. Se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Ah, mas como é que você sabe que Ele vai fazer? Eu sei que Ele vai fazer porque Ele disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a mim, que amam a Deus. Se eu amo a Deus, Ele vai fazer tudo que coopera para o meu bem. Então recebam essa palavra em nome de Jesus. Meditem e tenham propriedade. Eu sempre falo, eu não gosto, cada um tem um jeito, eu não gosto de me vitimizar. Cada um tem sua forma de agir. Eu não gosto. Embora eu passe por muitas situações, às vezes, na minha vida, eu não gosto. Mas eu digo uma coisa a vocês. Antes eu me condenava muito por isso. E hoje eu entendo que muitas vezes foi depois que eu tive esse encontro verdadeiro com Deus, essa confiança verdadeira com Deus,
que às vezes eu posso estar despencando no meu quarto, no meu secreto, tá aquela maior situação. Quando eu saio do meu quarto, eu saio como se nada tivesse acontecido. Ah, é uma farsa? Não, não é uma farsa. Eu já conversei com quem resolve, porque é como eu falo. Eu não gosto de desabafar para qualquer pessoa, eu desabafo quem traz soluções. E eu conheço quem tem solução para minha vida. Então, foque em Jesus. Foque no alvo. Sejam abençoados pela prática dessa palavra, em nome de Jesus. E que o Espírito Santo possa ter tratado abundantemente no coração de vocês, como uma flecha que tenha chegado a cada coração. E a cada ouvidor da Rádio Gael, do YouTube e também das trilhas sonoras. Porque nós temos muitos seguidores também e muitas pessoas que sempre estão conosco nas trilhas sonoras. Nós temos alcançado um lugar de primeira audiência. Então, assim, a gente vê que Deus tem tratado no mundo todo. Então, ninguém vai ficar sem escutar a palavra de Deus. Aleluia. Amém? Graça e paz.